A paz do Senhor Jesus Cristo a todos e uma boa noite. Pastor Edno dos Santos aqui mais uma vez. Estaremos nesta noite aí gravando mais um vídeo para a nossa campanha de libertação da depressão. Campanha essa aí, irmãos, motivada pelo Espírito Santo de Deus e com o objetivo de libertação. Estamos aqui a serviço do Rei Jesus, e somos membros da Assembleia de Deus Ministério Formosa Jerusalém, aqui da Paraíba, Então estamos aí nesta noite com a nossa sexta versão da nossa campanha, aqui no nosso título, no livro de Salmos 42, versículo 5, que diz: porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é meu auxílio e Deus meu. Amém? Então vamos ver aí o salmista indagando, ou melhor falando, fazendo uma pergunta para a alma, perguntando porque ela estava abatida, mas na sequência ele vai aí neutralizar essa palavra da alma estar abatida com a palavra de confiança, em dizer que Deus é o seu Deus e o seu auxílio. Hoje nós estamos com o tema A Coragem, e vamos aqui para o livro de 1 Samuel, o nosso respaldo bíblico, capítulo 17, versículo de número 31, que diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá a peleja contra esse filisteu. Amém? Até aqui, queridos, nosso respaldo, o tema coragem, Coragem, irmãos, não tem tamanho, não tem idade, Para coragem não precisa ter título, A coragem, ela é um dom de Deus, Quando assim nós usamos para coisas boas, Muitas das vezes, querido, a gente adquirimos muitos mal em nossa vida porque nós não colocamos em prática aquilo que nós temos dentro de nós dado por Deus, que é a coragem. Às vezes você se acha tão pequeno, ao ponto de entender que não tem a capacidade de resolver determinadas coisas. Mas através desse assunto de hoje você vai entender que a coragem não tem tamanho. Aqui a palavra de Deus relata sobre um jovem da casa de Jessé, chamado Davi, a qual todo mundo sabe a história, que foi rei em Israel. Mas tem muita gente que sabe a história de Davi, que Davi se tornou monarca no meio dos hebreus, liderou Israel por muito tempo, mas não sabe qual foi o legado que Davi deixou para dar por merecer, para ter sido consagrado a rei, no lugar do rei Saul. Essa palavra, irmãos, que está sendo mencionada aqui foi justamente quando Davi começou a se destacar, e quando começou aí a ser manifestada a sua coragem. A palavra de Deus, ela vai relatar sobre um povo pagão chamado Filisteu, onde era inimigo do povo de Deus, e causava muito medo a eles. E os filisteus, eles já tinham feito muito mal aos israelitas, como atacavam as cidades, saqueavam os seus mantimentos, matavam seus filhos, estrupavam suas mulheres, de modo que os filisteus eram temidos, ao ponto de roubarem até a arca da aliança do concerto de Deus com o povo. E a palavra de Deus vai falar sobre um homem gigante, descendente dos gigantes de Enaque, que a palavra de Deus fala lá no livro de Josué, que chamava-se Golias, um homem aí de aproximadamente 3 metros de altura, aí estimulado aí um peso mais ou menos em 350 a 400 quilos, onde a sua espada pesava 50 quilos e a sua lança 80. Imagina o tamanho desse homem, imagina a estatura desse homem, imagina o porte físico que esse homem não tinha, E a palavra vai relatar que esse homem, ele era um dos chefes do exército filisteu, E o exército de Israel estava sendo aí ameaçado pelos filisteus, e a liderança, titular da época, era justamente Golias, ao ponto de Israel se recuar, e ficarem trancados aí dentro
do seu palácio, da sua fortaleza, né? E não sair por medo daquele gigante que estava ali os ameaçando, né? E a Bíblia vai relatar que existia grandes guerreiros ali em Israel, cujo Saul era um, né? E 7, né, irmãos de Davi também eram os componentes do exército, né, que formavam o exército do rei Saul. E eles eram bem maior e bem mais fortes do que Davi, né? Mas quando Deus quer usar, irmãos, quando Deus derrama a unção da coragem, não importa quem você é, às vezes você é o menor da sua casa, às vezes ninguém dá nada por você, mas é através de você que Deus vai fazer coisas grandes, né? Às vezes você pode estar aí no estágio de comiseração aí, achando que já não tem mais esperança para você, achando que você não cria nada. Às vezes alguém vem e desanima você com palavras negativas, mas eu quero falar para você, olha, não importa o tamanho, mas o gigante você vai vencer ele. E se o gigante for esse medo que você tem, essa depressão, ele já caiu por terra porque Deus deu a ordem, né? E diz a palavra que Jessé manda agora Davi, né, até Israel para levar justamente comida, né, para os seus demais filhos, que seriam os componentes do exército do rei Saul. E chegando Davi, né, até Israel, vai encontrar o Israel recuado e vai encontrar, né, o reino dos filisteus de frente a Israel em fileiras, né, com o gigante Golias na frente de todos eles e ali insultando o exército de Deus, né, e lançando palavras blasfemas e de crítica contra Israel. E diz a palavra de Deus, meu querido, que nesse momento o Espírito de Deus agora entra na vida do rei Davi, né? E Davi, irmãos, fez o contrário ali. O rei Saul estava tentando ordenar alguém para lutar, mas Davi fez o contrário, ele se dispôs a lutar, né? Eu quero falar para você, querido, que não adianta você fugir da batalha. O segredo de vencer ela é enfrentá-la, né? Obstáculo ficou para a gente poder vencê-los. Obstáculo ficou, irmãos, para a gente poder competir, porque o verdadeiro atleta não é o que vence, é o que compete, né? Então a nossa vida é semelhante a uma competição, né? Aquele que desistir antes nunca vai chegar no pódio. Eu quero falar para você que no pódio não tem lugar para perdedores, né? Mas, porém, para aqueles que enfrentam e realmente vencem, né? E diz a palavra que Davi se dispôs a lutar contra o gigante, né? E imagina, irmãos, que Israel, eles usavam armas potentes, né? Armaduras potentes, né? Mas diz a palavra que nenhuma delas serviu para Davi. Davi se dispôs a lutar unicamente em nome de Deus. E as armas que Davi usava eram 5 pedras e uma funda, né? A funda é um certo tipo de arma que era muito usado na época medieval, né? A qual parecia um estilingue, só que ela não esticava, ela girava. E se você for ver, né, essas 5 pedras, JESUS, Jesus, né, que é a pedra angular da igreja. Eu quero falar para você que lá em Mateus 16:18, Jesus vai dizer: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, querido, não importa qual é o gigante que está na tua frente, não importa qual é o guerreiro que está tentando te enfrentar, eu quero falar para você que quanto maior é o gigante, maior é a queda, né? E diz a palavra que Davi saiu e se dispôs para lutar contra aquele gigante, né? E você está fugindo do seu problema ou está o enfrentando? Né? Tem um hino da harpa cristã, 212, que diz assim: entra na batalha onde o fogo inflama. O segredo, querido, não é você ficar arrodeando, o segredo é você entrar no meio, porque quando você vai entrar no meio, você vai sair lá do outro lado com a vitória na palma da sua mão, né? Porque se ele vem valente de lá, você vai vir fervendo, você vai fervendo daqui, né? Então, assim como ele é valente, você também vai ser um representante da valentia. Você não pode perder, você tem que vencer essa batalha, você tem que ir até o fim. Ei, Davi era pequeno, querido, aproximadamente aí 1,30 m, 1,40 m de altura. O gigante tinha 3 metros de altura. Ei, Davi não chegava nem no joelho do gigante. Mas eu quero falar para você, querido, que quando Davi entra no campo de batalha, que aquele gigante o vê, que ele começa a xingar Davi, Davi vai dizer assim: eu vou em você em nome do Deus dos exércitos de Israel, porque de Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. E diz a palavra que Davi, com apenas uma pedra, ele o lança, acerta a testa do gigante e o derruba. Ei, querido, imagina como o exército de Saul não ficou envergonhado de ver grandes guerreiros ali naquele lugar,
né, grandes homens e ver o menor, né, vencer aquele gigante. Eu quero falar para você, querido, que grande é aquele que Deus exalta, né? Então nesta noite receba essa palavra coragem. É coragem, irmãos. A coragem, irmãos, é um dos artefatos essenciais para vencer a depressão, né? Você não pode se entregar, não importa o que é que o inimigo está colocando na sua mente, não importa a forma com que ele está ilustrando, porque isso aí é só ilusório, querido, é só dentro da sua mente. E aí, aos arredores, a única coisa que vai ter é o anjo de Deus te protegendo. Eu quero falar para você que a vitória já é sua, a vitória já é sua, não importa qual o tamanho do gigante, você vai vencer essa batalha, ou pequeno Davi, com a pedra que simboliza Jesus, que é a pedra angular da igreja. Eu quero orar por você nesta noite em nome de Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez eu apresento, Senhor, todos que estão assistindo, Senhor, esse vídeo. Que o Senhor venha neutralizar esse espírito de medo, Pai, de comiseração. Que o Senhor possa dar, Senhor Deus amado e santa, e coragem, ousadia, Senhor Deus amado. Que o Senhor possa derramar a unção, Senhor, da coragem nessa vida, Pai, assim como o Senhor enviou Davi ali naquele lugar, Senhor. Assim como o Senhor, Deus, enviou aquele homem, Senhor Deus amado, ainda jovem, Pai, que envergonhou ali um exército todo, vencendo um gigante de 3 metros de altura, Senhor, e fazendo um exército todo recuar, Senhor. Deus, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é maior do que todas as coisas, o Senhor é maior do que o mar, do que a terra, Jesus. Eu quero pedir nesta noite que esse espírito de depressão que está assolando essa vida, Pai, ele caia por terra e que o Senhor possa dar a bênção, a paz, Senhor, e entrar nesse coração, Senhor, dando ousadia e coragem em nome de Jesus. Amém. Receba nesta noite, meu querido. Hoje é a nossa 6ª noite, né? Amanhã a 7ª, encerramento. Hoje o tema foi coragem, né? E o título, porque estás abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Eu quero falar para você que esse espírito de angústia, ele já foi repreendido pelo poder que há no nome de Jesus, né? Receba nesta noite a vitória, nossa 6ª noite, né? Se você quer assistir todas as versões, você vai no nosso canal Edno dos Santos no YouTube, né? Ou assiste aí também no Fred Notícia no Facebook, né? Fica com Deus e que Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.